Bom pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal MAPC. Esse vídeo vai tratar do sintagma nominal na língua portuguesa e algumas outras línguas, algumas observações sobre como funciona. Hoje a linguística no Brasil chama de sintagma nominal, em espanhol também é esse termo que se usa, em inglês o termo para esse componente da linguística é noun phrase. Então vocês vão ver muito livro de linguística falando de noun phrases, a abreviatura NP, que é usado até no Brasil como uma abreviatura universal para o sintagma nominal, que é o sintagma mais complexo, mais rico das línguas no geral. Ele é bem variado, tem muitas subdivisões, muitas colunas, muitos chamados slots, né, que é a coluna, a posição dos elementos que podem ser chamados de adnominais. São esses elementos que eles orbitam o substantivo, né, como adjetivo, quantificadores, determinantes. Então a gente tem, por exemplo, essa casa grande, um determinante, que é um demonstrativo. Determinante é um termo coletivo para artigos demonstrativos como esse, este, aquele, né? Artigo indefinido, bem como algum, nenhum. Então a gente tem, vocês veem aí na tela uma diagramação do sintagma nominal, como mais ou menos como eu concebo hoje. Depois de um tempo de estudo, eu criei minha própria teoria do sintagma nominal português. Não é uma teoria que peguei de algum livro, então não tomem essa teoria minha como uma fonte de pesquisa por enquanto, porque eu mudei um pouco o que geralmente se discute, o que geralmente se considera os elementos do sintagma nominal, que geralmente são nome, adjetivo, determinante e codificador universal, e quantificadores no geral, que geralmente são coisas diferentes. Eu cheguei à conclusão de que existe uma outra categoria chamada identificadores, que eu coloco junto com os quantificadores. Vocês veem aí, quando eu fiz essa tabela, eu tinha feito só uma coluna do meio. Essa tabela conta identificadores e quantificadores, eu tinha colocado só junto do adjetivo denotativo, né? Em português, o adjetivo denotativo tende a vir antes. Ele tende a ser mais subjetivo na avaliação, mas os identificadores, o que são identificadores? Para mim, identificadores é o único termo que eu consigo conceber para termos que realmente não são adjetivos na acepção normal do termo, como outro, mesmo e tal, né? Bem como os possessivos pessoais, meu, teu, nosso, seu, vosso. Eles ficam junto com os quantificadores gerais da língua, os quantificadores não universais, como muito, muitos, vários, pouco, todos, tanto, né, que classificam não só quantidade, como também fração, e também os numerais e os numerais ordinais. Então a gente tem não, porque o tende a funcionar como artigo indefinido, mas 2, 3, 4, 5, bem como primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, último, penúltimo. E essas palavras são diferentes dos adjetivos. Palavras como outro e mesmo são classificadas como adjetivos indefinidos no dicionário, na gramática tradicional. Mas elas não são adjetivos. Se fossem adjetivos, elas poderiam ganhar modificador adverbial como muito. Um adjetivo ele tem essa característica. Importante, muito importante. Grande, muito grande. Não existe muito outro, nem muito mesmo. O identificador tal, né? Não tem muito tal, menos tal, mais tal. Esse é mais tal que o outro, esse é mais outro que o outro. Esse é mais mesmo que aquele. Então a gente pode avaliar essa teoria com sintagmas nominais comumente usados no português. A casa nova. Aí tem artigo, né, que é o determinante, o substantivo no meio e o adjetivo denotativo no final. A segunda, terceira e quarta coluna são vazias, não tem nenhum identificador, nenhum identificador universal, nem nenhum identificador quantificador normal. Nenhum adjetivo denotativo. Essa casa nova, mesma coisa. Essa mesma casa nova, né? O adjetivo nova pode ser conotativo, pode até vir antes do substantivo eventualmente, né? Casa nova e nova casa. Os retiros diferentes. Mas mesma não pode vir depois, não. Né? Não pode ser essa casa mesma. Não, é sempre essa mesma casa. Aqui a gente tem um quantificador e um substantivo com adjetivo. Essas muitas casas novas. A gente tem um sintagma nominal bem cheio, quase todas as posições preenchidas. Essas muitas simples verdades importantes.
A gente tem um sintagma nominal literalmente preenchido. Todas as colunas possíveis estão preenchidas, né? Todas essas outras grandes mentiras econômicas. Aqui a gente tem esse mesmo grande carro velho na garagem. Observe que quando uma locução preposicional, como na garagem, qualifica um substantivo, ele sempre vem depois desse substantivo. Então, carro na garagem, nunca um na garagem carro. Você nunca viu um carro, um na garagem carro, né? Um sem pneu carro, um sem combustível carro, né? Um carro sem combustível. Esse tipo de locução, a locução preposicional e uma série de adjetivos qualificados por preposições, né? Cheio de gasolina, um carro cheio de gasolina. Não pode ser um cheio de gasolina carro. Nem em inglês isso acontece, né? Em inglês o adjetivo vem antes do substantivo. Você pode falar a full car, mas não é full of gasoline car. Esse tipo de expressão chama-se adjetivo pesado. Ele realmente tende a vir posposto. Ele tende a vir posposto a substantivo na locução, no sintagma nominal. Então aqui a gente tem um determinante, né? O identificador mesmo, o adjetivo grande. O nome carro é um adjetivo conotativo, denotativo velho, né? Então a gente vê a posição do identificador aí como é interessante, né? O identificador mesmo, ele não pode mudar de jeito nenhum. É esse mesmo grande carro. Você não pode falar esse grande mesmo carro, ou mesmo esse grande carro, ou esse grande carro mesmo. Nenhuma outra posição para mesmo é possível. Ele tem que vir entre o determinante e o centro do sintagma nominal. Grande carro, carro grande. Se não tivesse grande, também tem esse mesmo carro velho na garagem. E abrindo um parênteses aqui nesse exemplo, que se a gente pegar uma frase similar a essa em outras línguas, nas línguas que antepõem os adjetivos, como o inglês, a maioria das línguas eslavas, o grego, o chinês, a gente vê que o adjetivo que no português é posposto, como nesse caso aí velho, que é o adjetivo mais concreto, menos subjetivo, ele tende a ser o último na árvore de sintática, aí, o mais colado no substantivo. No português ele vem o adjetivo denotativo, o adjetivo de referência mais concreta, mais objetiva, né? A gente pode chamar de adjetivo objetivo, descritivo, objetivo, ele vem geralmente posposto. Nas línguas onde o adjetivo tem que vir preposto, não tem como colocar posposto, então ele acaba vindo na primeira posição antes do substantivo. Então no inglês a gente teria this same great old car. Você não poderia falar this same old great car, não é mesmo? No alemão dieses selbe große alte Auto. To idio, no grego, to idio megalo paleo autokineto. Em chinês seria jo ling yi ge ou ling yi ta gu ou gu tian chi cho. O velho, que é o adjetivo mais descritivo, mais concreto, mais objetivo, né? Vem primeiro o adjetivo conotativo, um adjetivo que transmite a sua apreciação por aquilo, a sua avaliação subjetiva, vem antes do adjetivo objetivo, denotativo. E os elementos mais gramaticalizados do sintagma nominal, que são o determinante e o identificador mesmo, eles têm que vir ainda antes de todos os adjetivos. E o identificador ele vem depois do determinante, porque o identificador é visto como menos gramaticalizado do que o determinante. Esse é visto como a palavra do núcleo gramatical da língua, muito mais básico do que mesmo, que é uma palavra que ainda carrega, digamos assim, uma herança adjetiva. Então, é mesmo e outro, né? Como já disse em alguns exemplos. Então você vê que a tendência é organizar os elementos do sintagma nominal com base no nível de gramaticalização de cada elemento também. Os elementos mais gramaticais tendem a ficar mais distantes, e em muitas línguas a tendência é que essa distância seja
pré-posta, né? Não pós-posta. Fim desse breve parêntese. Então aí a gente tem um quantificador universal, que é até debatível se o quantificador universal ele fica realmente no sintagma nominal ou ele é uma coisa que fica fora dele, porque a tendência em várias línguas é que o quantificador universal todos, né, que inclui todos os itens daquele grupo em considerar, todos os elementos do conjunto em consideração, ele tende a vir, é estranho porque ele vem antes do artigo, né? Todas as casas, todos os livros, todos os homens, né? Ele é um adjetivo na forma, né? Porque ele concorda com o gênero e com o número do substantivo, né? Tem a forma todo, todos, todas, todas, todas. Mas ele é um adjetivo que vem antes do artigo, é o único que pode vir antes, se você considerar morfologicamente como adjetivo, né? Ele seria o único elemento, o único adnominal que pode preceder o artigo definido e os demonstrativos no geral. A gente coloca o todas depois do artigo, ele tende a assumir um outro significado de inteiro, né? A semana inteira, a semana toda, o dia todo. É diferente de todo o dia. Todo dia é a inclusão é o codificador universal, a inclusão de todos os itens do conjunto. Agora, o dia todo significa que é um dia apenas inteiro, 24 horas. Todo dia, toda semana, significa que é cada dia, cada semana. A palavra cada, por si só, como ela vem de uma preposição, ela às vezes se comporta meio como uma preposição, né? Ela não pode levar meio que um advérbio, não sei, ela não pode levar artigo, ela não pode levar demonstrativo, né? Cada casa. Não tem cada a casa, nem cada quarto. Não tem cada o quarto, nem cada esse quarto, nem cada aquele quarto, nem cada outro quadro, nem cada mesmo quadro. Cada só pode levar o substantivo e seus adjetivos imediatos. Essas minhas poucas moedas velhas. Então a gente tem um caso de demonstrativo e possessivo pessoal. Mais um quantificador poucas, tá, o substantivo com adjetivo no final. Essas minhas poucas moedas velhas. Esses tais outros métodos eficazes. Né? A gente tem a palavra tal aí, que é bastante estranha também, e sempre deve preceder. Aí a gente tem dois identificadores, a gente tem tal e outro. Esses tais outros métodos eficazes. Então talvez tal até seja uma outra categoria, porque tal precisa sempre vir antes, mesmo de outro, que pode ser considerado um identificador. Esses tais outros métodos eficazes, esses tais grandes homens, esses tais mendigos. Então tudo mais vem antes dos adjetivos, né? Agora, um adjetivo como tamanho não pode receber nada, né? Você não pode falar esse tamanho carro. O tamanho tem que preceder, mesma coisa baita, né? Aliás, baita pode receber um determinante. Esse mesmo baita carro velho, né? Um tanto estranho, mas acho que pode. Agora, esse mesmo tamanho carro novo, não. Tamanho, ele meio que substitui tudo, né? Porque ele vem antes do substantivo, porque ele já é denotativo, ele já é subjetivo. Tamanho carro, tamanho país, tamanho homem, tamanha mulher. Ele vem da expressão latina tam magno, que é tão grande. Depois é que ele foi cooptado para ser um substantivo, né? Ele nasceu como um adjetivo já incorporando o termo tão, né? Que é uma espécie de também quantificador. Mas baita tem origem desconhecida. Você tinha aquele baita carro, você tinha aquele tamanho carro, estranho, né? E ambos é um outro quantificador universal, né? Só que o conjunto em consideração, quando você fala ambos, é um conjunto apenas de dois elementos. Ambos, como todos, ele pode vir antes do artigo também, porque é um quantificador universal. O português trata assim: ambos os nossos conceitos, ambas essas casas, ambas as minhas filhas. Então, como é o sintagma nominal em outro idioma, né? A gente tem algumas coisas bastante interessantes que ocorrem quase que universalmente. Esse negócio do quantificador universal, ele também está por fora do sintagma nominal em várias línguas. Em árabe, por exemplo, né, o sintagma nominal, o quantificador universal kul, que significa todos, ele não leva nunca artigo definido, ele sempre precede o substantivo e o seu
e o seu adjetivo. O adjetivo nefs, que significa mesmo, ele também sempre precede. Ele nunca leva o artigo definido, mas o substantivo a que ele se refere vem definido. O substantivo, obviamente, é o adjetivo, né? A parte mais interna do sintagma nominal vem com um marcador de definição, mas o nefs em si não tem artigo. Já a palavra outro, que em português é pode ser considerado um identificador, na minha teoria, no árabe não seria um identificador porque ele não precede o substantivo, ele sempre vem depois com um adjetivo normal. Então o árabe já é diferente nesse aspecto. E os quantificadores no árabe também tendem a preceder o substantivo. Nas línguas africanas, né, eu procurei algumas línguas africanas como Swahili, Zulu, também a gente vê esse fenômeno, né? A gente tem até certo ponto, né? Por exemplo, as línguas africanas do grupo Bantu, elas são bastante fortemente com o adjetivo posposto. O adjetivo normal geralmente vem depois do substantivo. Em Swahili isso é bastante usado. Então, por exemplo, o codificador nominal, o codificador universal, ele vem como adjetivo normal depois do substantivo. Ele não vem por fora. Ele vem com um adjetivo. Por exemplo, todas as pessoas pequenas, você teria o ato, o adogo ou o ote. O ato é pessoas, o adogo é pequenas e o ote é todos. Então fica pessoas pequenas todas. Né? Poucas pessoas seria o ato, o achache. Poucas pessoas pequenas seria o ato, o achache, o adogo, ou o ato, o adogo, o achache. Então o quantificador poucos também vem como adjetivo depois do substantivo, né? Com o mesmo prefixo de concordância, que é o a nesse caso. Numerais ordinais também vem antes, também vem como os próprios numerais, né? Eles vêm depois do substantivo. Então assim que o numeral é considerado um adjetivo, sintaticamente é um adjetivo nas línguas Bantu, e ele vem sempre depois, né? O que eu chamo de identificadores como outro e mesmo vem depois do substantivo, é posposto, como um adjetivo normal, né? Então, outra cerveja seria bia ningine, cerveja outra. Outras pessoas seria o ato wengine. O Swahili não tem realmente uma palavra para o mesmo. Ele tende a usar um demonstrativo para dizer mesmo, ou falar a palavra igual. Então realmente não tem como assim uma palavra gramaticalizada para mesmo. Quantificadores como muitos também vêm pospostos, né? Muitas pessoas, o ato weng. Muitos livros, vitabu ving. Já no Zulu acontece outra coisa. A palavra para outro, ela vem antes do substantivo. Enye ubia, outra cerveja. Enye seria o outro. Aí. Outras pessoas. Abanye abantu. Abanye abantu, né? Esse nye aí é o outro, né? Aba é o prefixo plural de pessoas, né? Abantu é pessoas, abanye. Então, abanye abantu. E a palavra mesmo em Zulu também não existe, como em Swahili, eles tendem a usar um verbo na forma relativa, que é um verbo que significa não muda, uma coisa assim, as pessoas que não mudam, as pessoas que são iguais. Quantificadores como muitos também, né? Abantu, abaning, daí nesse caso segue. Então o quantificador ele vem depois. Muitos livros, amabuco, amaning. O quantificador universal também precede o quantificado. Então a gente tem abantu, pessoas, mas o quantificador universal não pode ser depois, ele vai antes, bonke abantu, e não abantu bonke. Em chinês, a gente tem também a situação, uma coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a estudar esse negócio de quantificador universal, foi que no chinês eu já tinha percebido que o quantificador universal do chinês, que é tou, ele é muito, muito estranho sintaticamente no chinês, porque ele vem justamente depois de toda a locução nominal, de todo o sintagma nominal. Ele vem no final, posposto ao substantivo, né? No substantivo, o sintagma nominal o substantivo vem em último, nada segue o substantivo, só esse tou, que significa quantificação universal. Os adjetivos de toda a ordem vem antes. Dos substantivos, quantificadores, é por isso que eu escolhi aqui, né,
Línguas como árabe, Zulu, Swahili, que são línguas onde o adjetivo tende a vir depois do substantivo. As línguas que vêm antes é tudo muito simples, tudo vem antes, como o inglês, o alemão. Tipicamente todas as palavras gramaticais que são adnominais, codificadores, identificadores, vêm antes, né? A grande questão é nas línguas onde o adjetivo vem depois, né? Até onde existe a possibilidade de colocar adnominais gramaticais depois. O Swahili é bem forte nisso, o Zulu nem tanto. O árabe também não. Então você vê que a tendência é que as coisas venham antes, né? Quando está gramaticalizado, é que seja colocado antes. Tem uma tendência para isso aí, pelo menos em algumas línguas, né? Talvez seja uma coisa universal. Em chinês, que é uma língua onde o adjetivo sempre precede o substantivo, inclusive a própria oração subordinada, tudo mais vem antes, né? Os demonstrativos, tudo mais. Não tem artigo em chinês, mas tem demonstrativo, né? Então uma palavra como essa, outra casa nova, seria essa outra nova casa, né? É tudo antes. Não tem como colocar o adjetivo depois nunca. Exceto pelo codificador universal. Aí ele vem soltinho, meio que sintaticamente solto, meio que flutuando em volta do sintagma nominal, né? Aliás, a linguística fala de quantificadores flutuantes por causa disso, né? A palavra como todo, esses quantificadores universais, eles podem flutuar bastante na frase. A ideia é que eles ficam fora do sintagma nominal parece uma coisa realmente verdade quando você considera a frase como todos eles vieram todos. Por que eles vieram todos? Por que o todos pode vir jogado depois do próprio verbo, né? Coisa estranha, né? Eles vieram todos. Os turistas estrangeiros chegaram no hotel todos molhados. A gente tem um quantificador flutuante, um quantificador universal, ele flutua dentro da frase. É meio que isso não se conecta sintaticamente à locução nominal mesmo, né? Então, no próprio chinês, a gente tem esse tou, que também se comporta dessa maneira. Ele tende a flutuar bastante. Isso é meio que um mistério da linguística. A gente não sabe exatamente por que acontece isso aí. Então, a gente tem aqui essa frase, as alunas novas andam todas chegando atrasadas, que eu peguei especificamente porque é uma frase com um verbo composto, né? O sintagma verbal aí tem um auxiliar aspectual, andam, né? Que indica habitualidade, e um verbo principal no gerúndio, andam chegando. Para mostrar que o quantificador universal ele tende a vir alojado aí, né? Perto do sintagma verbal, bem no meio do sintagma verbal. As alunas novas andam todas chegando atrasadas. Você poderia também dizer as alunas novas todas andam chegando atrasadas, né? As alunas novas andam chegando todas atrasadas também. As alunas novas andam chegando atrasadas todas já ficaria estranho, né? Todas as alunas novas andam chegando atrasadas também ficaria perfeitamente normal. Mas as todas alunas novas não. Nem as alunas todas novas. Se a gente pular aqui agora, se você trocar o quantificador para um quantificador parcial ou negativo, né, as alunas novas andam muitas chegando atrasadas, né? Você poderia falar muitas alunas novas andam chegando atrasadas, mas você não pode colocar o muitas para lá, você tem que deixar o muitas antes do substantivo, alojado dentro do sintagma nominal, né? Muitas alunas novas, né? Muitas tem que vir antes, né? E tem que vir no sintagma nominal, não pode vir alojado no sintagma verbal como todas. E no negativo, nenhuma aluna nova anda, nenhuma chegando atrasada, não dá, mas nenhuma aluna nova anda chegando atrasada seria perfeito, né? Então isso mostra o mistério dos quantificadores universais. Isso não é só no português, em várias línguas a gente já viu aí que o quantificador universal se comporta de maneira estranha. Inclusive nas línguas europeias ele também tende a ficar alojado entre o auxiliar e o verbo principal. Em inglês a gente tem, por exemplo, se você traduzir aí, the new students have all been getting late, the new students are all here, the new students have all arrived. Em alemão também, die neuen Studentinnen haben alle studiert, die neuen Studentinnen haben sich alle verspätet. Alle fica aí no meio dos verbos.
Se bem que, como em português, tanto em inglês quanto em alemão, essas línguas também permitem que o quantificador universal fique antes, prefixado à locução nominal, embora também antes do artigo, né? O que sugere que ele está fora da locução nominal mesmo quando vem antes, né? All the new students. Então, em inglês também o classificador universal, quantificador universal, precede o artigo definido. O artigo definido é o primeiro elemento do sintagma nominal, né, os determinantes. Nas línguas germânicas também são, por definição, o primeiro elemento. Então, na verdade, o quantificador universal está fora do sintagma nominal, né? All die Studenten, todos os alunos. Tem também alguns detalhezinhos, alguns fenômenos que ocorrem estranhos em certas condições. Por exemplo, né, o adjetivo que qualifica um pronome indefinido, como algo ou alguém. Em português esse adjetivo vem depois, até aí nada demais, né? Algo diferente, algo novo. Não dá para colocar um adjetivo subjetivo com alguém ou novo, alguém... mero alguém, simples alguém. Eu quero conhecer um simples alguém, um simples algo, um suposto algo, um grande alguém. Não dá, né? Geralmente é alguém simples, alguém novo, alguém puro, alguém econômico, alguém biológico, algo puro, algo simples. Mas em certas línguas onde, de grosso modo, estritamente o adjetivo vem antes do que ele qualifica, nesse caso o adjetivo vem depois. No caso das línguas germânicas, por exemplo, em inglês, né, a gente tem something different, something new, something interesting, someone new, someone young, someone interesting. Em alemão a gente tem etwas Verschiedenes, etwas Neues, etwas anders, etwas Interessantes. É interessante que a palavra alguma coisa, etwas, né, ele exige o adjetivo depois, e esse adjetivo ele vem com o sufixo es, como se fosse um sufixo de adjetivo neutro, do gênero neutro singular, ou um possessivo. Não dá para ter certeza exatamente qual é esse es. O sufixo es em alemão tem as duas funções. Talvez seja um possessivo, porque no polonês, nas línguas eslavas, também quando um adjetivo qualifica um indefinido, né, ele vem no possessivo, que parece ser possessivo neutro, né, na forma genitiva, né, singular. Então você tem algo novo, né, algo é coś, e algo novo é coś nowego. Novego, esse ego no final do adjetivo, significa que é do novo, possessivo singular. Suponho eu do gênero neutro, porque no masculino é igual. Já indefinido, ktoś, que é animado, né? Ele já exige um adjetivo normal, ktoś nowy, alguém novo. Ktoś nowy aí não tem caso nenhum, o que é estranho. Em grego, onde o adjetivo sempre precede o substantivo, ele, nesse caso, também ele vem depois. Kati diaforetiko, algo diferente. Kapios diaforetikos. Kapios diaforetikos, alguém diferente. Nas línguas onde tudo vem antes, onde tudo é preposto, todos os adnominais, todos os modificadores nominais são assim estritamente prepostos. As línguas germânicas também são assim, mas a gente vê que nesse caso não é. Tem algumas línguas que são até nesse caso. Então é o caso do turco. A gente tem yeni bir şey, que é uma coisa nova. Inclusive o novo vem antes do né? O artigo indefinido, o numeral bir, ele vem alogiado mais próximo do nome do que o adjetivo. Yeni bir şey, apesar de ser mais gramaticalizado. Novo, uma coisa. Genç biri. Biri é alguém. Genç é novo, alguém jovem. Genç biri. É jovem alguém. A palavra biri deriva de né? Em chinês também. Em chinês não tem como, né? Algo novo, algo diferente, seria butun de dongshi, que é coisa diferente. E alguém diferente. O chinês realmente não tem pronomes indefinidos. Esse é o problema também no chinês. Eles não têm realmente
Mas, de qualquer maneira, sempre tem que o adjetivo vem antes, né? Butum de igeren, alguém diferente. Então essas são algumas das características do sintagma nominal pelas línguas do mundo. Uma introdução aqui para quem não conhecia o conceito, para quem nunca tinha parado para pensar. Né? Se você achava que sabia de gramática, de sintaxe e tudo mais, acho que você vai sair desse vídeo um pouco mais humilde, porque realmente tem muitos fenômenos que a gente nem entende. Esse lance do quantificador universal, que fica pulando até no meio dos verbos e não, tem nada, e não parece não ter nenhuma lógica, né? Ainda é debatido pelos linguistas, a gente não sabe o que opera e o que realmente faz o quantificador universal só flutuar dessa maneira. Né? Exatamente o que condiciona a posição de todos os adnominais, de todos os modificadores nominais. Como a gente viu no português, existem mil fatores. Né? Depois de fazer esse vídeo, eu fiquei mais convencido ainda de que a gramaticalização e a semântica, né, é que estabelecem também muitas regras. Então, você tem quantificador, os modificadores nominais mais internos que são sematicamente mais grudados ao nome. Então, quando você fala, né, outro carro velho, né, esse outro se refere ao carro velho. Você não pode falar velho outro carro porque a palavra velho não se refere a outro carro. Né? Velho carro, primeiro o carro é velho, depois ele é outro. Então a externalidade, o afastamento das palavras modificadores, dos modificadores nominais em relação ao nome, ele vai depender do afastamento semântico em relação ao que está mais interno semanticamente ao nome. Você está falando de um carro velho, daí carro velho vai vir sempre junto. As palavras outras, esse carro velho, esse outro carro velho. Por que esse vem antes de outro? É mais externo que outro, está mais longe do nome que outro. Porque você está falando de outro carro velho. Daí você está localizando no espaço o carro velho com a palavra esse. O demonstrativo ele dá uma localização em relação à sua fala. Né? Esse aqui que está aqui perto da gente. Aquele carro velho. Uma coisa mais distante no espaço-tempo. Aquele outro carro velho. Então você está dando um posicionamento através do demonstrativo da expressão outro carro velho. São esses fatores que determinam a posição dos adnominais, dos modificadores nominais em relação ao nome. E nas outras línguas do mundo parece haver fenômenos similares. Né? Exceto que em português a gente tem essa classe de modificadores que vão depois do nome, que tendem a ser só os adjetivos mais lexicais. E tudo que for mais gramaticalizado, mais subjetivo, ele vai antes. Em algumas línguas como o Swahili, a gente vê que tudo tende a vir depois. Demonstrativo, quantificador, identificador, outro, essas palavras todas, muitos, tudo vem depois. Em Zulu já tem um fenômeno similar ao português. A gente viu que no Zulu alguns mais gramaticalizados vêm antes, embora alguns elementos como demonstrativos e o quantificador universal, algumas outras coisas, e o outro vem antes, mas adjetivos e muitos quantificadores vêm depois do nome, são pospostos ao nome. Daí seria interessante até saber em que ordem eles vêm pré-postos e em que ordem eles vêm pós-postos no Zulu com mais detalhe. Para saber, provavelmente, o fator semântico, né, de você estar qualificando sempre primeiro uma expressão, um adjetivo mais inerente ao nome e aqueles menos inerentes que vão ser mais próximos e mais distantes do nome. Como no caso do esse outro carro velho. Você está falando outro carro velho, né? Necessariamente tem que ser o outro é mais externo ao conceito de carro velho do que a palavra velho. Então a mesma coisa deve acontecer no Zulu. Então é assim que a linguística vai progredindo, né? A gente não sabe, na verdade. Os linguistas debatem exatamente o que acontece em cada língua e, no geral, tem uma tendência que o que é mais gramatical nas línguas do mundo tende a vir não só mais longe, obviamente, do nome, porque ele é menos semanticamente menos importante, menos inerente ao nome em si, como também muitas vezes tende a vir antes, né? É rara a língua no qual tudo vem depois. Geralmente tem línguas que tudo vem antes, como o chinês, como o alemão, como o inglês, como a maioria das línguas europeias, o grego. E as línguas onde as coisas vêm depois, nem tudo vem depois. Tem muita coisa gramatical que vem antes, como a gente viu no árabe e no Zulu, e obviamente no português. Então aí está mais
Aí é um belo vídeo de linguística para vocês.